Novidades sobre Gerson no Palmeiras, tá, rapaziada? Eu fui impactado com muita gente me mandando o link desse vídeo, mas eu não vi ainda, então resolvi gravar já reagindo. A gente vai trazer junto essa notícia aí. Apuração, ó, Bruno Andrade e André Hernan. Vamos ver, já quero saber a opinião de vocês. Deixa aí nos comentários se Gerson seria uma boa pro Palmeiras. Vamos entender aí qual é que é a fita. Sobre o Gerson no Zenit, a informação é que ele já se recuperou de um problema muscular. Tem mais ou menos aí 2 meses que ele não entra em campo, 1 mês e meio. Já são 11 jogos praticamente sem entrar em campo. Perto disso, 10, 11 jogos sem entrar em campo pelo Zenit. Já se recuperou. A tendência é, se ele não jogar, se ele não voltar a ser convocado para o jogo do dia 19, domingo, contra o Sochi, pela Liga Russa, é sinal claro que é por opção tática, opção técnica. Deixa de ser um problema físico, porque a informação que eu tenho é que ele já se recuperou. Demorou um pouco mais, cogitou contratar um fisioterapeuta para tratar em casa e não num clube, mas enfim, passou por cima disso recuperado. Não está satisfeito no Zenit, não só por conta da lesão, mas porque o ambiente, o contexto, o futebol russo, enfim, o próprio Zenit não bate com o Gerson e vice-versa. O próprio Zenit se mostra um pouco insatisfeito com o dia a dia do Gerson e a gente pode evidentemente explorar isso um pouco mais. A relação não é boa, mas por enquanto o Zenit deixa claro, para abrir mão do Gerson, apesar de não achá-lo espetacular para esse momento, quer pelo menos recuperar o que foi investido nele, cerca de 25 milhões de euros, quando contratou ele do Flamengo. O Gerson é... Beleza, até então vamos pausar as notícias aqui. 25 milhões de euros seria o valor para pagar pelo Gerson. Aí a gente precisa entender se pode, pelo que eu vi aí na chamada, envolver alguém da base. E é bom que a gente entenda isso, tá, rapaziada? Já vou colocar aqui o André Hernan. É bom que a gente entenda que o Zenit é um clube que valoriza muito contratar jogador de base. Porque é a questão da revenda. Então, pô, o Zenit pegou muita gente do Corinthians recentemente, aí pegou os Mantuan da vida, tá ligado? Eu não vou lembrar nomes, tá ligado? Mas o Zenit é um clube que busca muito moleque novo para revender depois. Essa é a política do Zenit. Então, beleza, eles fizeram essa contratação pesada com o Gerson, vão querer de 25 bilhões de euros, ok. Mas existe sim a possibilidade deles abaterem disso de alguma joia da base. E o Palmeiras tem várias, mano. Tem várias que a gente enxerga, como por exemplo um Luigi, exemplo, que talvez não tenha espaço aqui, mas para um Zenit talvez sirva. Um Zenit que, pô, muitas vezes compra uns caras como... Eu não vou citar nomes aqui para não desprezar alguém aí, mas enfim, o Zenit não compra só joia absurda. Tem umas joias assim, até que, pô, não tem muito espaço no futebol brasileiro que o Zenit busca e revende depois lá. Até porque vender do futebol europeu pro próprio futebol europeu é outra parada, né? O valor acaba sendo mais alto. Enfim, vamos ver o que diz aí o André Hernan. Muito bem avaliado dentro do Palmeiras. Muito bem avaliado. Eu conversei com algumas pessoas assim que me trouxeram muito uma visão do departamento de futebol, que é liderado pelo Anderson Barros, né? Ele é bem avaliado, mas tem aí alguns caminhos ali que teriam que ser percorridos. Primeiro, logo de cara, não tem negociação com o Gerson. Não existe uma negociação hoje Palmeiras-Gerson para o ano que vem ou para outra janela. Mas talvez já haja uma conversa, que foi o que já saiu também, de que os empresários do Gerson procuraram o Palmeiras para conversar. Isso não é negociação, isso é diálogo. O que tem assim, é um jogador bem avaliado, um craque, excelente jogador, só que é um jogador que 25 milhões de euros e tem 29 anos. Aquilo que o Zenit passou para alguns intermediários que tem mexido bem nos bastidores do Zenit aqui. Se o Palmeiras quiser avançar com uma proposta ou com uma negociação, o Zenit gostaria, depois era perceber se o Palmeiras alinharia nessa estratégia. O Zenit gostaria de envolver o Riquelme Felipe, o jovem atacante do Palmeiras, que o Zenit já está de olho, chegou ali a abrir negociações em volta de 12, 15 milhões de euros. Então, se o Palmeiras quiser, aí é importante. 12, 15, vamos lá, colocar 15, seria Riquelme Felipe mais 10 milhões de euros pelo Gerson, vale a pena? Importante frisar aqui, se depender do Zenit é espetacular, mas falta o Palmeiras querer incluir o Riquelme Felipe na negociação. O jogador está avaliado em mais ou menos 15 milhões de euros e depois o Palmeiras teria uma facilidade maior de reduzir o valor da negociação e abrir conversas com o Gerson.
Sobre o Gerson... Perfeito, é isso. E aí acaba o vídeo. A minha opinião sobre... Quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que vale a pena? Riquelme, Felipe, mais um valor... Ó, a gente faz uma conta de padaria aqui, irmão. Uma conta de padaria. Ah, seria... Já que ele vale 15, o Gerson vale 25, a gente já bate e sobra 10. É uma conta de padaria, mas não é assim que funciona a negociação no futebol. Pode ser mais, pode ser menos, pode ter uma questão do Palmeiras abater menos do que esses 15, mas manter um percentual de revenda do Riquelme. E eu acho muito interessante, tá? Você mantém um percentual do Riquelme, porque você pensa assim, pô, os caras vão mandar um jogador pronto pro Palmeiras e vão pegar um jogador com potencial de revenda. Esse jogador chega para o Zenit com o objetivo claro do Zenit do quê? De desenvolver ele lá e vender por mais. Então o Zenit está pensando em como farmar dinheiro com o Riquelme. E se o Palmeiras consegue, pô, abate 8 ao invés de 15, abate 8. Abate 10. Abate 10 e paga 15 milhões no Gerson, ainda é um valor alto para um jogador de 29 anos? Talvez. Eu acho que 15 milhões de euros no Gerson dá pra encarar, mas você manter um percentual no Riquelme que pode estourar no Zenit, ser vendido por 60 milhões e o Palmeiras pegar esses 15 de volta, tá ligado? E aí o Palmeiras vai trocar uma joia que tem potencial de jogar 1, 2 anos e depois ser vendido. Eu sinceramente não acho que o Riquelme vai ser um jogador extra classe. E você traz um Gerson que é realidade, é jogador de seleção brasileira, é certeza que ele chega e te entrega. Na minha opinião, é uma boa sim. Eu quero saber a opinião de vocês sobre isso, tá bom? Sobre a possibilidade de trocar Gerson por Riquelme, mais um valor. Mas na minha humilde opinião, faz muito sentido. É claro, teria que ser alinhado de uma forma interessante. O Palmeiras faz isso muito bem. A diretoria do Palmeiras alinha muitas negociações de saída de jogadores, amarrando contratos em que a revenda a longo prazo vale a pena para o Palmeiras. O Palmeiras ganhou muita grana recentemente com venda de jogadores assim que não teriam espaço no futebol profissional do Palmeiras. Com caras como o Gabriel Silva acabou nem indo, né? Deu errado a contratação, mas pô, Vareta, não vou lembrar os nomes agora, mas vários jogadores da base que acabaram nem tendo espaço no profissional e renderam uma grana no Palmeiras. Um próprio Kevin, que a revenda, a próxima venda dele rendeu uma grana no Palmeiras. O Palmeiras contratou o Andreas Pereira sem tirar um centavo da grana que ele recebeu pelo Richard Rios. Ele foi pago só com a base. Então, a diretoria do Palmeiras sim sabe muito bem fazer esse tipo de negociação. E se existe essa possibilidade, como trouxe o Bruno Andrade e o André Hernan, mas um pouco mais o Bruno Andrade, eu acho que tem negócio, tá? Eu, falar bem a verdade, eu não tava botando fé. Eu trouxe já a notícia do Gerson aqui, porque eu trago as notícias de outros jornalistas e a gente comenta, né? Trouxe aqui, mas eu nunca botei fé. A partir dessa notícia, eu acho que dá pra gente cogitar sim uma possível chegada do Gerson no ano que vem, e aí amarrado numa saída do Riquelme. Quero saber a opinião de vocês, deixa aqui nos comentários. E lembrando que aqui tem vídeo de Palmeiras todos os dias, deixa o like, deixa o hype, se inscreve, tamo junto e avante palestra, é nóis!